obrigado, minha mãe, por tudo que a senhora já fez por mim. Eu agradeço por todos os presentes que a senhora já me deu. Eu me desculpo de todas as palavras que eu já falei com a senhora e tudo que eu já fiz de desobediência. Eu desejo um feliz Dia das Mães. Mãe, obrigada por tudo que você já me deu. Obrigada por ter colocado eu nesse mundo para vir para a casa do Senhor. Eu agradeço por tudo que você me deu. Feliz Dia das Mães. Mãe, você foi a mais linda de todo o meu jardim. Te amo. Feliz Dia das Mães. Muito obrigado por você ter me criado com carinho. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Obrigado por cuidar de mim, do Elias e do Alonso Neto. Pai Alonso. Mamãe, você é minha rainha do Dia das Mães. Mãe, que Deus te abençoe muito. E ao longo desses anos eu espero que esteja com você. E eu vou sempre te tratar bem. E eu amo muito você. Feliz Dia das Mães. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Você é minha rainha. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu queria te desejar um feliz Dia das Mães. Eu sempre te considerei a melhor mãe do mundo para mim. E eu sempre irei te valorizar em tudo, qualquer momento. Então, eu vou te desejar um feliz Dia das Mães, porque você é a melhor mãe do mundo para mim. Mãe, te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamãe. Você é a melhor mãe do mundo. Te amo. Muito obrigada por resolver momentos difíceis comigo. Hoje se comemora o Dia das Mães, mas o Dia das Mães não é só hoje. Como todos os dias, devemos agradecer a Deus pela nossa mãe que Ele nos deu. E eu também quero agradecer pela avó que Ele me deu, né, que eu considero ela como minha segunda mãe. Ela é muito importante para mim, tanto ela quanto a minha mãe. Eu amo muito as duas e as duas são muito importantes para mim. Mãe, eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Mãe, eu queria agradecer por tudo que a senhora fez comigo, por mim e pela Lara. Eu amo muito a senhora e se qualquer coisa precisar, eu estou sempre aqui pela senhora. Mãe, eu agradeço por tudo que a senhora fez. Você é a rainha do meu coração. Eu te amo e a flor do meu jardim. Feliz Dia das Mães. Mamãe, feliz Dia das Mães. Te amo. Feliz Dia das Mães, que você tenha um dia incrível. Feliz Dia das Mães. Beijo. Feliz Dia da Mãe. Um beijo pra ela assim, ó. Vai. Te amo, mães. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mamãe. Te amo. Mãe, feliz Dia das Mães. Você é uma mãe guerreira e forte. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, vó. Vó não, né? Uma mãe. Espero que nesse Dia das Mães o Senhor possa te abençoar mais e mais. Você é meu refúgio, a minha fortaleza, a minha base de tudo. Te amo. Feliz Dia das Mães para minha mãe Kiva e para minha avó, que eu amo muito. Pode deixar ele aí. Não, pode deixar. Glória a Deus. Amada igreja, quem das mães que estavam aqui, eu tenho certeza, se sente muito feliz. E eu sei que o coração se emociona com a homenagem de seus filhos. E algumas mães são aquela segunda mãe, né? Que são as avós, que são consideradas mães para seus netos, porque às vezes está muito mais no dia a dia da vida do neto, presente ali, ajudando, cuidando, do que mesmo a própria mãe, que muitas vezes é mãe que trabalha, ou muitas vezes mãe que deixou os filhos mesmo aos cuidados das avós, e são as segundas mães. Mãe por duas vezes, né? Glória a Deus, que é mãe da mãe do neto e passa a ser uma mãe para o neto. Que Deus abençoe. Agora eu convido aqui a pastora para vir aqui. Nós vamos em nome de Jesus, né, trazer aqui uma palavra
bíblica, mas essa palavra nós queremos, além dela ser uma palavra de trazer para a mulher uma mensagem, nós também estaremos convertendo ela para uma homenagem às mães, em nome de Jesus. E a pastora vai ficar comigo aqui durante o tempo que eu for estar ministrando. É só para estar aqui representando as mães, né? Glória a Deus, da igreja. Mas depois ela escolhe aqui um hino para nós cantarmos, em nome de Jesus. Eu queria convidar a igreja, nós ficarmos de pé para ler um texto bíblico. Glória a Jesus. Ele se encontra em Provérbios, no capítulo de número 31. Provérbios, capítulo de número 31. Eu vou ler aqui uns versículos alternados e depois estaremos aqui ministrando uma palavra em nome de Jesus. Provérbios capítulo 31, versículo de número 10. Quando todos encontrarem o livro de Provérbios, aí nós estaremos lendo os versículos. Glória a Deus. Eu sei que toda adoração é para Jesus, todo louvor é para Jesus, o culto é para Jesus, mas a Bíblia, ela nos diz através de Jesus, a quem honra, honra. E na noite de hoje, as mães, elas merecem honra, merecem ser honradas, merecem ser homenageadas. Todos encontraram, amém? Versículo número 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubins. Versículo 11: o coração do seu marido está nela confiado. A parte B A do versículo. Nós vamos para o versículo número 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Versículo de número 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo. Versículo de número 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Pode ficar aqui. Vai pago, pronto. Igreja, olha, nós vamos voltar uma mensagem apenas para o público feminino, mulheres. Mas antes de se tornar uma mãe, se torna primeiro um ser humano, porque nasce. Quando nasce, tem a condição dada por Deus do nascimento de um ser humano, masculino ou feminino, homem ou mulher. E sempre os nascimentos vão ser desse jeito. Sempre só vão nascer dois sexos, o masculino ou o feminino, o homem ou a mulher, o macho ou a fêmea. Nunca na história da humanidade aconteceu diferente, nascendo uma terceira opção. Não existe, isso é impossível, tanto científica como biologicamente. É impossível nascer um suposto, terceiro sexo, não existe. A partir de então que nasce e que se torna um ser humano, ao nascer tem definido aquele que é do sexo feminino, fêmea, feminino, mulher. Aí vem ser mulher. É o segundo passo na vida de uma pessoa do sexo feminino. Primeiro é ser humano. Segundo é ser mulher. Vai crescer, vai se envolver com relacionamento, então pode se tornar esposa. A mulher, ela pode se tornar esposa, como também pode não querer ter nenhum relacionamento com homem nenhum e viver só, e decidir viver só, sem relacionamento. Mas ela pode se tornar mulher, como também pode se tornar mãe. Então, a mãe,
é aquela condição final. É aquela condição final que cada uma das que estão aqui, que já se tornaram mãe, chegaram à sua condição final. E é a condição que hoje você está tendo de receber uma homenagem. Uma homenagem. Porém, a responsabilidade de uma mãe, ela está registrada na Bíblia, nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo de número 14, versículo 1. O Senhor, Ele passou para a mulher uma responsabilidade, porém, Ele lhe dá a condição de cumprir com esta responsabilidade. Por ser esposa, por ser dona de casa, por se tornar mãe, ela recebe de Deus a responsabilidade de edificar a sua família. Edificar está, irmão, tratando da educação da moral, da formação do caráter. Essa responsabilidade, ela cai sobre a mãe. A mulher, ela jamais vai ter um trabalho de educar e formar filhos moralmente, se ela não se tornar mãe, a não ser que ela adote. E adotando uma criança, ela vai desempenhar um papel de uma mãe, sem que ela tenha sido mãe, sem que ela tenha tido filho, mas ela pode adotar alguém e criar como seu filho biológico e desenvolver e aplicar todo o talento que Deus deu. Toda mulher recebe este talento de cuidar de crianças, de cuidar de filhos. E cuidar de filho não é só alimentar, não é só banhar, não é só trocar fralda, não é só dar alimento. O cuidar de filho, ele vem com o principal: formar o caráter, educar para se tornar verdadeiro cidadão, para se tornar alguém útil à sociedade. Nós não geramos filhos simplesmente para termos o prazer de dizer que somos pais. A mãe, ela não gera filho, ela não tem filho, simplesmente para ela se alegrar e se orgulhar em dizer que ela é mãe. Esse é o primeiro processo, é a primeira alegria de uma mulher, quando ela engravida e que ela tem dentro de si uma criança. E que ela recebe a informação que está grávida. E ao receber a informação que está grávida, ela já reconhece: sou mãe. Isso é uma alegria. Mas se ela não desempenhar o papel da competência que Deus lhe deu para edificar a família, ou seja, educar os filhos, educar moralmente, formar o caráter, essa mãe, ela pode ver a sua alegria de ter se tornado mãe e se esvaindo e desaparecendo com o passar dos dias do crescimento do filho. Se ela não educar o filho, se não disciplinar o filho, se não tornar esse filho alguém obediente à liderança dela, à liderança do lar, se ela não educar esses filhos para que entre irmãos haja respeito, amor, se ela não educar o filho para que o filho reconheça que ela, mãe, tem autoridade sobre ele, se ela não fizer com que o filho reconheça a autoridade dela sobre ele ou sobre ela, para que toda a aplicação do ensino, para que toda a formação daquela criança chegue a entrar no coração da criança e ser absorvido pela criança, para que a criança seja moldada por esta formação que a mãe passa, então a mãe vai ver esse filho crescer sem obediência, sem reconhecer valores, sem reconhecer princípios, sem reconhecer que há uma autoridade sobre ele, sem reconhecer que ele deve estar debaixo de uma ordem.
essa criança vai crescer sem reconhecer que existem princípios de liderança. Essa criança vai crescer sem ter a noção de obediência. Essa criança vai crescer totalmente sem a formação devida. Essa criança, ela vai desenvolver uma deformação no seu caráter. Essa criança, ela vai se tornar rebelde. Essa criança, ela vai se tornar desobediente. Essa criança, ela já vai crescendo e buscando seus próprios desejos, suas próprias vontades, sem que tenha maturidade para isso, sem que tenha a capacidade de perceber que o que ela está desejando pode ser um mal grande, não só para ela, mas para a família. Porque o mal que uma criança, e quando eu falo criança é no crescimento, essa criança vai passando de faixa de idade, vai chegando à adolescência, e uma criança, quando ela se perverte pela perversão do mundo, pela falta do cuidado da mãe, pela falta da disciplina da mãe, todo o mal que esta criança ela vai atrair para ela, esse mal vai afetar a família desta criança. Esse mal que traz a criança para si, ela vai também trazer para dentro de casa. E aquela mãe já começa a perder a alegria de ser mãe. Ela vai tentar fazer alguma coisa, mas aquilo que ela não conseguiu quando devia conseguir, ela não vai mais conseguir depois. Então, uma mãe, para que ela possa estar desempenhando a condição para que Deus a formou, para que Deus a lhe chamou e lhe vocacionou, ela tem que começar desde os primeiros dias do nascimento do seu filho. Não só dar o carinho que a criança quando vem precisa, não só dar a proteção física que a criança precisa, não só dar o alimento que esta criança precisa. A mãe, que é a que está no dia a dia, que é a que tem o tempo maior com o filho, que é a pessoa que Deus lhe deu capacidade para cuidar de filhos e fazer com que esses filhos sejam formados a partir da mãe que está no dia a dia. Se esta mãe, ela perde esta capacidade, então o que é que ela está fazendo? Deixando que a sua casa seja destruída. Em vez dela estar edificando a família, a Bíblia, quando ela fala que a mulher sábia edifica a casa, a Bíblia está dizendo, porque a palavra casa, em várias passagens bíblicas, ela trata de família. A mulher sábia, diz o livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 1, a mulher sábia edifica a casa. Mulher sábia que aplica aquela capacidade que Deus lhe deu para cuidar dos filhos, para educar os filhos, para formar os filhos. Mas a Bíblia diz que também existem mulheres tolas, mulheres irresponsáveis, mães negligentes. A mãe, ela pode descuidar do filho por ser negligente. A negligência não é um ato de irresponsabilidade, mas ela pode ser negligente em alguma área da formação do filho. Ela pode ser uma boa mãe no sentido de alimentar, de zelar. A criança está sempre banhadinha, está sempre bem vestidinha, a criança está sempre bem alimentadinha, mas ela pode negligenciar na área da proteção das ideologias, das amizades, das mensagens que a criança pode receber. A mãe tem que proteger a mente do filho. A mãe tem que proteger o coração do filho. Mas pastor, como é que se protege o coração do filho? Você não deixando que algo que atraia o desejo, que atraia o sentimento, que atraia a emoção do filho para o mal, você evita que aquilo chegue ao desejo do seu filho. Você vai proteger o coração do seu filho. A mente, como você protege a mente do seu filho? Quando você percebe algo que está vindo em forma de mensagens, em forma de convites, em forma de influência,
que possa despertar naquela criança, ali através da sua mente, entendimentos pervertidos, e aquela criança poder atrair, em vez de valores, princípios espirituais e princípios morais, essa criança pode ter pervertido esses valores, esses princípios, com aquilo que vem de fora e que entra no coração da criança. Quem tem o papel de proteger é a mãe, porque está no dia a dia. É importante que uma mãe observe aquilo que o filho no dia a dia se envolve, seja em termos de amizades, seja em termos de programação, seja de televisão. Hoje uma criança, nem adulto assiste mais televisão, porque tem o celular que tem tudo, muito mais do que uma televisão, muito mais. No dia desse eu apresentei aqui a lista de coisas que foi substituída pelo celular e deu muito mais de 30, só que eu lembrei, muito mais de 30 coisas que o celular substituiu. E entre essas coisas, uma foi a televisão. O celular substituiu a televisão. Então aquilo que um filho poderia se apegar numa televisão e ser envenenado, uma criança, um adolescente, mas numa televisão a mãe está na condição de ver. Às vezes a televisão está numa sala, a criança está ali, poderia estar assistindo algo, um desenho pervertido, e a mãe poderia ver aquilo, porque é um aparelho bem maior, a imagem bem maior, ela já poderia ver e perceber, e ali ela já poderia fechar. Só que agora no celular, e as crianças elas ficam fora do alcance, a maioria das vezes, do olhar da mãe, da percepção da mãe. Às vezes até a mãe passa de frente à criança que está com o celular, mas ela não para olhar o que é que ele está vendo ali. Ela passa. As crianças estão aprendendo uma capacidade de, quando a mãe está passando, ela está presa a algo impróprio e ela rapidamente tira, porque ela está tendo controle direto do aparelho. Na televisão ela não tinha o controle direto do aparelho, ela não tinha o controle direto da programação, mas no celular a criança tem o controle direto daquilo, porque são infinitas programações que você pode buscar a hora que você quer, do jeito que você quer, o que você quer ver ali. Quer ver imoralidade, você vai ver. Quer ver indecência, você vai ver. Quer ver doutrina pervertida, você vai ter. Conselhos para o mal, lá tem, irmãos. E a criança, quando ela está crescendo, a mãe já lhe repreendeu alguma coisa, mas ainda deixou a criança no controle do aparelho, do celular. A criança já percebe aquilo que a mãe vai reprovar. Eu digo que eu já observei isso. E quando o adulto vai passando, a mãe vai passando, a criança rapidamente, ela tira aquela mensagem, aquela imagem da tela, e já joga outra imediatamente ali, porque é com a rapidez que se faz essa mudança. E numa televisão ela não tinha como fazer isso, porque ela não tinha o controle da mudança, da programação, porque o controle da programação de uma televisão era a própria rede de televisão. Se ela botasse um filme indecente, era a responsabilidade da transmissora, da emissora. Então o telespectador, ele não tinha condição de fazer aquela mudança, e não tinha condição, poderia até mudar o canal, mas ele não tinha o controle de buscar o que ele queria, ou de buscar de volta, porque a televisão ela passa e se foi. Você não recupera pela televisão que eu estou falando, você não volta a rever aquela imagem, aquela mensagem. No celular diferente, são vídeos que lá estão, são mensagens que lá estão, são lives que lá estão, e se chama lá, ou no YouTube ou no Google, você traz o que você quer. Se alguém perceber, você retira. Quando alguém que
passou e fez com que a criança percebesse que iria reprovar, passou, não prestou atenção, ela chama de volta aquilo. Ela busca de volta aquilo. Então, mais do que nunca, mamãe, vocês estão sendo homenageadas hoje. Mas mais do que nunca, eu como pastor, tenho que pedir para que as homenagens, elas cheguem e gerem alegrias. Vocês desempenhem o papel de vocês como mãe. Para que vocês mantenham a alegria de ser mãe. Para que vocês mantenham a alegria dos filhos que vocês têm e que deram alegria quando nasceu. Do filho que dava alegria enquanto ele não tinha capacidade de desejar e de buscar aquilo que eles bem queriam. O filho que ainda era de colo, que ainda amamentava, e que a maioria aqui, né, já não tem mais esse filho de colo que amamenta. As que são mãe aqui, muitas já são filhos adultos, outros são filhos adolescentes, outros são crianças já bem crescidinhas, já dos seus 3, 4 anos para frente. E das crianças que tem aqui, talvez sem medo de errar, a única criança e adolescente que está aqui, que não sabe mexer no celular, seja o filho do Osmar mais novo, o Elias. As outras todas aqui pegam celular e mexem celular. Sim ou não? Sim ou não? Todas essas crianças desejam assistir alguns videozinhos. Sim ou não? E todas já assistiram algum videozinho que você ao ver, sabe que se a sua mãe visse, ela ia dizer, isso daqui não pode. Sim. Quando estão dando uma olhadazinha lá no TikTok, algumas mensagens rápidas ali, vocês já sabem que tem algumas que a mamãe vendo vai dizer que isso aqui não pode. Vocês podem até não ficar assistindo, mas vai passando, talvez procurando algo mais edificante ou algo que não é prejudicial, mas até você chegar lá naquele, quando você vai só passando, você vai vendo outras coisas imorais, coisas indecentes, coisas prejudiciais, coisas tentadoras, e querendo ou não, a mente do ser humano, ela se prende. Dá uma paradinha naquilo, dá uma olhadinha naquilo. Porque, amados irmãos, nós temos uma natureza ainda pecaminosa. E a Bíblia diz que é desde a infância, desde criança, já começa a desenvolver aquela tendência para o apreço e o apego ao pecado. Então, o que deforma o caráter, o que deforma a espiritualidade, o que deforma a formação dos princípios de uma pessoa é o pecado, igreja. É o pecado. Uma criança, ela não se deforma, ela sendo ensinada ensinamentos científicos. Uma criança, ela não se deforma se ensinar para ela matemática, ela não vai perverter. Uma criança, ela não se perverte se ensinar para ela um ensino de biologia, ela não vai se perverter. Uma criança não vai se perverter se ensinar para ela uma tecnologia eletrônica, ela não vai se perverter. Uma criança não vai se perverter se ensinar para ela a língua portuguesa, o ensino da gramática. Não vai se perverter. Eu passei por tudo isso. É impossível nós nos pervertermos aprendendo gramática, aprendendo ortografia. Não nos pervertemos aí. Ninguém se contamina com isso. Ninguém se contamina estudando medicina. Ninguém se contamina estudando gramática, estudando aritmética. Não, ninguém se contamina com isso. Ninguém se contamina estudando engenharia. Ninguém se contamina com essas coisas, irmãos. Isso são formação científica do conhecimento, que claro que às vezes isso não vai se adquirir em casa, se adquirir na escola.
Essa é a formação da escola. Essa é tão somente a única interferência de um professor, uma professora na escola. É dar este conhecimento da área do conhecimento, da área científica. Formar caráter é com mãe dentro de casa. Claro que o pai está envolvido nisso, mas a Bíblia, o Deus criador da instituição, da família, o Deus que criou o funcionamento da família, esse mesmo Deus é quem diz que dentro da formação dos filhos, a maior participação é da mãe. E o texto que os irmãos leram, ouviram, primeiramente, que esse texto do capítulo 31 é uma orientação que é vinda de uma mãe sábia. A mãe de um rei, que é intitulado Lemuel. Mas ali está se tratando de um rei que tinha uma excelente mãe, que soube criar seu filho, que soube formar seu filho, que soube dar caráter ao seu filho, que soube fazer seu filho crescer e ter a capacidade de herdar o reino e de se tornar um rei. E quando ele se tornou rei, porque estava já adulto, essa mãe não deixou de aconselhar, não deixou de orientar, não deixou de interferir. Ela começou a orientar a esse filho, que já sendo rei, mas ainda estando solteiro, porque ele se tornou rei ainda novo antes de casar, não era uma criança, já era um rapaz. E a mãe disse para ele que ele tivesse cuidado em arranjar a esposa, que ele tivesse cuidado de não deixar o seu coração ser escravo de mulheres farristas, de mulheres pervertidas. Se você ler lá do começo do capítulo, você vai entender isso. E essa mãe orienta a esse filho, quando ela começa a desenvolver o texto a partir de onde eu comecei a ler, da mulher virtuosa. Esta mãe orienta o filho como ele deve procurar uma esposa. E ela descreve uma esposa que é possível existir, que já existiu e que existe na atualidade. Uma esposa que, o primeiro passo, ela ama o seu marido. Ela zela pelo seu marido. E que o seu marido a honra pelos valores desta mulher. E o seu marido reconhece que essa mulher é uma mulher virtuosa, cheia de virtude, cheia de sabedoria e de atuação e de práticas corretas. Ter virtude, irmão, é você ter atitudes corretas, verdadeiras, sinceras e honestas. E a mãe de Lemuel, ela diz como que deveria ser a esposa dele, uma mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa, ela tem um valor que nem a pedra mais preciosa da época, é citado o rubi, andava próximo do valor dessa mulher. O seu valor excede ao de rubi. Valor muito alto, irmãos. Não tinha, e quando está falando, não está falando de uma pedra de rubi, presta atenção. O seu valor excede ao rubi. A todo metal, a toda pedra preciosa, rubi do planeta, não tem o valor de uma mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela deixa o seu marido tranquilo. Seu marido, ele sai para trabalhar em paz, porque ele sabe que a casa vai ficar bem governada. Seu marido está no trabalho, mas sabe que seus filhos, com ela, vão estar bem educados, bem protegidos, bem instruídos, bem alimentados e bem cuidados. E quando ele volta, ele encontra os filhos
com o cuidado devido, com a segurança devida, encontra os filhos debaixo do cuidado da mãe e encontra filhos obedientes. Não precisa o pai estar forçando o seu filho a obedecer a mãe dele, que é a esposa. Não, quando a mulher é virtuosa, quando a mulher ela é sábia, o marido não precisa estar forçando o filho a obedecer à própria mãe. Muito pelo contrário, é o inverso. É a mãe que ensina o filho a obedecer ao pai. A mãe virtuosa, ela ensina o filho a obedecer ao pai. Ela ensina o filho a obedecer ao avô. Ela ensina o filho a obedecer ao tio. Ela ensina o filho a honrar e respeitar os mais velhos. Ela ensina o irmão a respeitar e honrar o outro irmão dele. Ela ensina o filho a não mexer no que é alheio. Ela ensina o filho a não pegar o que não é dele. Uma mãe que ela edifica sua casa, se ela sair com seu filho para algum canto, ela não vai ficar envergonhada, porque ela sabe que o filho vai se comportar onde quer que ela levar ele. É diferente de uma mãe, como eu vejo por aí, irmão. Uma mãe vai com o filho para algum canto e o filho fica bagunçando em tudo naquele local e ela fica só, deixa disso, menino, e vai começando a se envergonhar e o menino não obedece nada, e mexe em tudo, e malina em tudo. E às vezes a criança recebe, a mãe da criança recebe uma repreensão no lugar onde está, seja num local de atendimento médico, seja num atendimento bancário, seja dentro de um transporte coletivo. As crianças, as atitudes das crianças revelam a natureza e o caráter da mãe. Se a criança, ela é uma criança que ela tem uma atitude sem controle, uma criança que ela tem comportamento que não demonstra respeito por ninguém, isso é o reflexo não do caráter da mãe, mas da falta da interferência da mãe na formação do filho. Pode até não ser uma mãe responsável, mas pode ser uma mãe imprudente, que deixa o filho crescer à vontade, que deixa o filho crescer do jeito que ele quer, que só lembra de falar com o filho na hora de chamar ele para comer alguma coisa, que ela não vai até onde o filho está para saber o que é que ele está fazendo. Ou quando o marido chega que pergunta, cadê os meninos? Estão por aí. Ah, eu não sei, estava aqui nesse instante. Irmãos, isso é sinal de perca de controle do lar, da família. Pode até alguma mãe dizer, mas é uma carga. Cuidar de filho é uma carga. Não é uma carga, é uma responsabilidade. Não é uma tarefa tão fácil, mas é uma tarefa possível. Tem luta, tem trabalho, tem. Tem crianças que são doentias e que faz a mãe passar a noite acordada. Mas ela se tornou mãe, ela vai ter que arcar com essa responsabilidade. Mas faço isso enquanto tem tempo, enquanto é possível. Porque nós vemos tanto na nossa sociedade, no nosso município, como ouvimos nos noticiários. Mães que riram, mães que se alegraram, mães que se emocionaram com alegria quando os filhos vieram ao mundo, mas que não passando muitos anos, essas mães estão chorando por ver seus filhos pervertidos, apanhando na rua, sendo presos por policiais ou sendo mortos por causa de seus erros, de sua vida absoluta lá no mundo. Aí a mãe vai chorar. E tudo isso, irmão, eu digo para as mães, não é culpando as mães diretamente, mas é alertando as mães. É possível criar filho obediente, sim. Não arranje desculpa para dizer, mas os dias de hoje não é fácil. Nunca foi fácil. Por isso é que tem luta. É por isso que precisa uma mulher virtuosa.
Desde que Satanás entrou com o pecado no coração dos homens, se torna difícil. Porque o mal vai adentrar se não tiver cuidado e vai levar à desobediência. Desde que o pecado entrou no mundo, torna-se difícil. Não é porque o tempo é moderno que é mais difícil. Sempre foi difícil em toda época, mas sempre foi possível criar filho debaixo de controle de moral. Agora isso é possível quando você tem o acompanhamento. Se minha mãe, eu não vou discordar de nenhuma criança que disse aqui que a sua mãe é a melhor mãe do mundo. Mas eu vou dizer também que a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Agora, para saber qual foi a melhor mãe do mundo, eu não sei mais. Porque a minha foi. A dessas crianças, adolescentes foram? A dos adultos aqui também foi? Foi ou não foi? Então eu não sei qual foi a melhor mãe. Aí eu posso dizer que a minha foi. Porque a minha foi minha mãe. Eu não sei. Eu não posso dizer que a mãe da minha esposa ela foi a melhor mãe do mundo, porque ela não foi minha mãe. Ela que tem que dizer isso. Mas a minha foi. E cada um diga isso, que sua mãe foi a melhor mãe do mundo. A que tem a mãe viva é para dizer, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Se ela lhe deu uma lapadinha, continue dizendo, é a melhor mãe do mundo. Se ela lhe botar de castigo, continue dizendo, é a melhor mãe do mundo. Se ela tirar o celular de você por um dia, continue dizendo, é a melhor mãe do mundo. Se ela chegar para você, crianças ou adolescentes jovens que estão aqui, que ainda estão debaixo da ordem de suas mães, se ela chegar para você e dizer, olha, separe dessa amizade, continue dizendo, essa é a minha mãe, é a melhor mãe do mundo. Agora, se sua mãe não lhe acompanhar, se sua mãe não lhe advertir, se sua mãe não lhe passar nenhuma repreensão, se sua mãe não acompanhar nada da sua vida, abra a boca e diga, a minha mãe é a pior mãe do mundo. A minha mãe não é mãe, nem madrasta ela é, porque madrasta ainda bate, ainda passa carão. A minha mãe não faz nada disso, era melhor a madrasta. A mãe que não interfere na vida dos filhos, uma mãe que não disciplina o filho, uma mãe que não passa uma repreensão no filho, uma mãe que não bota o filho em castigo. É porque você não tem filho. É uma mãe imaginária. É uma mãe daqueles bebezinhos Robone, é? Bebezinho Robone, que ele não pode desobedecer, que ele não pode fazer traquinagem nenhuma. Toda criança faz traquinagem, toda criança tem ato de desobediência, porque está dentro da natureza, enraizado. É por isso que precisa a interferência, é por isso que precisa a ação da mãe, para ir freando e ir corrigindo, igreja. A mãe, ela está para isso. Que é para quando crescer o filho adulto, ele poder dizer, agradeço a minha mãe pelo que eu sou. Agradeço a minha mãe por ter me tornado o que me tornei. Eu agradeço a minha mãe pelas disciplinas que ela me deu. A minha mãe me deu uma disciplina na vida de açoite. E eu agradeço. Porque aquele açoite não me permitiu fazer mais do que eu fiz. Porque eu entendi que ela me corrigiu por um ato de desobediência. Sabendo a minha mãe que aquela era virtuosa. E aqui estão meus irmãos que sabem disso. Se ela não era 100% igual a essa de Provérbios, mas ela andou muito perto, ela bateu na trave. E não é bajulando a minha mãe, não. Ela está repousando com o Senhor nos céus. Só por aí você tira uma ideia. Quem foi fiel até o fim, permaneceu com a mesma postura desde o começo até o fim. Dignidade, honestidade, esposa, verdadeira mãe, mãe cuidadosa, mãe que estava ali sempre na cola dos filhos, mesmo adulto, aquela mãe que quando via que os filhos casados
estava em desentendimento com a própria esposa e ela, mãe, sendo a sogra. E quando ela via que o negócio estava passando o limite, ela intervia. E ela intervia passando repreensão no filho. Eu digo porque também ela me repreendeu depois de eu casado. Antes de me reconciliar. Quando me desentendia com essa varoa aqui, ela já sabia por quem gritar. Mas por que ela gritava? Dona Rita. É porque às vezes a gente fugia o controle. Às vezes entendia e às vezes queria ir via de fato. E ela gritava, Dona Rita. Por que ela gritava Dona Rita? Porque ela sabia que a Dona Rita, que era a sogra dela, vinha para cima de mim, do filho. E ela vinha com toda a autoridade. A gente só baixava a cabeça, não abria a boca para discordar dela em coisa nenhuma, já sendo esposo e já sendo pai. Mas se a minha mãe não fosse uma mãe cuidadosa, que formasse caráter, que formasse filho para ser homem, para ser um esposo, para ser um dono de casa de vergonha, ela não ia gritar pela Dona Rita, porque ela sabia que a minha mãe não, se a minha mãe não tivesse prestado, ela sabia que a minha mãe ia ser ao meu favor, eu estando errado ia ser contra ela, porque é assim que muitas mães fazem. São pelas filhas que às vezes estão erradas e são contra os genros, e muitas vezes são a favor dos filhos que estão errados e são contra as noras. Destrói a família. Uma família, irmãos, ela não fica só entre marido, esposa e filhos. Uma família envolve noras, genros, netos, e essa família é crescente. E a matriarcas, a mulher sábia, ela edifica. A Bíblia diz, no mesmo livro que eu li em Provérbios, que os filhos, quando diz levantam-se, não é quando acorda de manhã não, levantam-se, porque os filhos têm a sua consciência. Louve e exalta a sua mãe, parabenizam dioturnamente a sua mãe. Esse dia, irmãos, criou-se não para ter só esses dias dos 365 dias do ano, para homenagear a mãe, paparicar a mãe, beijar a mãe, presentear a mãe, e depois 364 dias desprezar a mãe, desobedecer a mãe, desrespeitar a mãe. Não, esse dia é um dia para você fortalecer a sua consciência, o seu entendimento, o seu amor, o seu apego, a sua gratidão à sua mãe. Esse dia é para motivar mais isso, para que você reconheça sua mãe e valorize a sua mãe. A minha mãe, pelos conselhos de minha mãe, que foi mulher virtuosa, foi que eu encontrei uma mulher virtuosa. Essa é virtuosa. Não estou dizendo perfeita. A Bíblia não fala de perfeita, fala de virtuosa. Essa aqui foi buscada dentro dos conselhos da minha mãe. Lamuel foi aconselhado pela mãe até achar uma esposa virtuosa. Uma esposa que não lhe dava dor de cabeça, que não lhe dava perturbação. Uma esposa que não lhe atolava em dívida nas lojas. Uma esposa que não sujava o nome do marido e levava para o SPC. Muito pelo contrário, uma esposa que ajudava no orçamento da casa. Uma esposa que ajudava a manter a casa, além de cuidar dos filhos. Essa mulher de Provérbios, ela ajudava. Ela também ganhava dinheiro. E ela ajudava na despesa da casa e com os filhos, com o dinheiro que ela ganhava. Ajudava o marido. E ainda cuidava do marido. Aí era amada pelo marido, era amada pelos filhos, elogiada pelo marido e elogiada pelos filhos. Aí poderia ser dito, todos os dias, os filhos daquela mulher que não é dado o nome, todos os dias os filhos diziam, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Vocês disseram hoje, foi? Quantas crianças aqui, presta atenção as crianças, ó. Criança,
Fique de pé as crianças que tiveram aqui dando a sua declaração de amor. Fica de pé. As que tiveram aqui no slidezinho, fique de pé, pronto. As crianças que falaram aqui. Pronto. Vocês vão dizer isso amanhã de novo, vão? Vão? Amanhã você vai dizer para sua mãe que ela é a melhor mãe do mundo? Vai dizer que te ama, mãe? Vai dizer amanhã de novo? Porque se for só hoje e amanhã não disser isso, a sua mãe vai ficar esperando amanhã de novo. Ela se alegrar aqui. Qual foi a mãe que ficou triste quando viu o seu filho dizer: mãe, eu te amo, eu te agradeço por tudo que você faz por mim. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Vocês ficaram tristes, mamãe? Ficaram? Não, se alegraram. Pois a mamãe, eu quero dizer agora para as crianças, agora é para eu quero direcionar a mensagem para vocês, que são filhos. Diga amanhã de novo para sua mãe: mamãe, eu te amo. Houve uma aqui, dos que deram depoimento aqui, uma declaração, que me chamou a atenção. Um dos que teve a sua declaração aqui nesse slide. Ele disse uma coisa, o único que disse uma coisa que me chamou a atenção. Agradeceu a mãe pelo que fez por ele e disse assim: quando eu disser, alguns vão lembrar. Se ninguém lembrar quem foi, eu vou dizer quem foi que disse isso. Mãe, estou aqui à disposição. Estou à disposição. Alguém lembra qual foi o adolescente que disse? Olha aí como tínhamos ligados. João Lucas. Alguém pode dizer, claro, que por ser maiorzinho, um adolescentezinho, em relação às crianças, já tem uma consciência a mais. Mas os outros tudo eram adolescentes também. Se coloca à disposição da sua mãe. Se coloca à disposição. Se colocar à disposição é você chegar para a sua mãe e dizer: mãe, o que é que está precisando? O que é que eu estou precisando fazer? Não espere a mãe chegar e dizer: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Chegue para a sua mãe e diga: mãe, o que é que eu tenho que fazer hoje? Isso é que é se dispor. Dispor não é esperar a convocação. É você se prontificar para servir. Então, crianças, adolescentes, ou os jovens que estão aqui, coloque-se à disposição da sua mãe todo dia. Escute o conselho da sua mãe. Pode sentar, obrigado. Tá certo? Então, mamães, continue cuidando dos seus filhos, continue protegendo seus filhos, continue privando seus filhos. Privando significa não deixando que seus filhos tenham envolvimento com más amizades, que você já sabe como é a ruína daquela família, que você já sabe qual é o caráter daquele adolescente, daquela criança, já é pervertido. Você rompa essa amizade. Isso não é preconceito, isso é proteção. Preconceito é uma coisa, proteção é outra. Mas eu quero aqui parabenizar, junto com a minha esposa, a pastora Eunice, glória a Deus, a todas as mães. E eu aqui adotei uma segunda mãe quando a minha partiu para Jesus. Foi a mamãe Anália. A mamãe Anália eu adotei como mãe. A mamãe Anália. Então, está aqui hoje, eu acredito que a de mais idade dentro da igreja aqui. Uma mãe que também foi aquela que cuidou e que teve o domínio sobre suas filhas. Teve filhas mulheres, mas ela teve o controle sobre as suas filhas e ainda resolveu criar um do sexo masculino. E também teve o seu pulso como mãe. E aqui está ela, em nome da Manália, da pastora Eunice, eu quero homenagear e parabenizar todas as mães que estão aqui presentes nessa noite. Que Deus abençoe.
Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê capacidade de você que ainda tem filho para cuidar. E de você que já cuidou dos seus filhos, se você vê, e uma avó nem precisa ninguém pedir, uma avó já vê a necessidade que tem de uma ajuda para os netos, ela já vai ajudando. A mãe virtuosa será também uma avó virtuosa, ela já está ajudando, não tomando a responsabilidade do neto e tirando da mãe, mas ela ajudando, se colocando à disposição para ajudar a formar o neto do jeito que ela formou seus filhos. O que Deus abençoe. Vamos dar um aplauso. Agora eu vou pedir os filhos e os homens aqui, aplauso para todas as mães aqui. Glória a Deus. Agora a pastora vai cantar aqui o hino. Isso ela disse que era nós. E depois, igreja, estaremos agradecendo aqui a todos que... Quer dizer, agradeço a todas as mães que aqui vieram, a todos os filhos que estão aqui para homenagear. Agora, eu não vou agradecer a você porque vieram para o culto, não, porque é um dever do crente, né? Dever de quem crê, vir cultuar a Deus, como também eu não vim aqui fazer favor, vim cumprir meu dever de adorador. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das suas orações de joelhos dobrados, com o rosto molhado, chorava por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Quando a senhora pra mim assim falou: Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mãe, sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Louvado seja Deus, aleluia. Que o Senhor possa, abençoar cada mãe. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor nos concede a graça e nós vamos lutando e no fim temos a vitória. Para ter vitória, primeiro tem uma luta. Mas se nós formos fiel ao Senhor, o Senhor nos dá força e vigor. E nós vencemos porque Deus é bom e misericordioso. Não por nossas forças,
mas pela misericórdia do Senhor. Que cada mãe, aleluia, nessa noite sinta homenageada, privilegiada, porque o Senhor concedeu a cada uma aos filhos, que quem não tem, o Senhor possa consolar, e que o Senhor tome de conta de cada uma. Que eu já agradeço ao meu Deus por ser mãe, por ter meus filhos, por ter netos, por ter o esposo, pastor de vocês e meu. E aqui eu já agradeço a todos. Amém. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que essa mulher é uma mãe virtuosa. Eu não posso dar o depoimento como filho, dou como marido, porque eu acompanhei e vi como ela cuidou e criou e educou e moralizou, disciplinou e corrigiu os filhos. Agora eles, os filhos, melhor do que eu, devem saber que tipo de mãe ela é, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Glória a Deus. Pronto, cadê o relatório daí? Tá?